Quem valoriza a nova geração é parecido com Jesus, porque Jesus valorizava a nova geração, aqueles que ainda não o conheciam, ou aqueles que estavam começando a sua caminhada. Jesus então valorizava a nova geração. Mas o que me chama a atenção nesse versículo é porque eles estavam procurando alguém. Sabe o que eles estavam procurando, né? Eles estavam procurando Jesus. Eles estavam procurando Jesus. E Jesus estava no meio dos deles. Só que eles não identificaram quem era Jesus. Por isso que Jesus pergunta para eles assim, Jesus o próprio pergunta assim a eles: a quem procurais? A quem buscais? E eles dizem: Jesus. Eles ainda não sabiam identificar qual era a diferença entre Jesus e os apóstolos. Sabe por quê? Porque eles eram parecidos. Aí Judas teve que, antes de mais nada, Judas teve que dar um sinal para falar: esse aqui é Jesus. Então quando eu beijar ele, você vai saber de quem nós estamos falando. Então os seus discípulos eram parecidos com Jesus. E logo depois que Jesus disse assim: sou eu, a Bíblia diz então que eles lançaram a mão sobre Jesus e o levaram preso. Outros textos dizem que eles lançaram a mão sobre Jesus. Aí vem Pedro: quero ver botar a mão no mestre. Pá! Corta a orelha do oficial. Malco, né? Dizem que é Malco, mas eu tenho minhas dúvidas. Mas Pedro então cortou a orelha de Malco. No outro texto diz que tinha um cara no meio deles que não era parecido com eles. Diz que tinha um cara no meio deles que era completamente diferente deles. Esse cara só seguia Jesus, quer dizer, esse cara estava seguindo Jesus. Sabe como que esse cara estava? Envolto em um lençol. Quando eles lançaram a mão sobre Jesus, quando eles pegaram Jesus, os seus discípulos fugiram. Mas o texto não diz que algum oficial tentou prender um de seus discípulos, mas diz que lançaram mão sobre esse cara que estava envolto em um lençol. Sabe o que esse cara fez? Ele correu nu. A nova geração está dentro da sua casa. Seus filhos são a nova geração. Seus filhos precisam aprender aquilo que vocês sabem. Se vocês sabem amar a Deus, seus filhos vão aprender a amar a Deus. Se você não sabe amar a Deus, seus filhos não vão aprender isso nunca. Não, mas pode ser que no filho depois ele se converta quando ele tiver uns 50, 60 anos, mas ele vai se converter sem referência. Ou seja, ele vai ser um crente capenga, defeituoso, porque ele não teve referência em casa. Ele não aprendeu em casa como é que deve ser. Nós, enquanto Léo, enquanto líder, e nós, enquanto acompanhantes dele, ou equipe dele, a gente tem isso como um princípio nosso. A gente tem isso como um padrão nosso. Ensinar a nova geração, preparar as pessoas, preparar os jovens, os adolescentes. Era isso que Jesus fazia. Todo mundo acha que Jesus só veio ao mundo para curar. Curou lá, tinha um coxo lá, passou, gritou, curou. Não, tinha um cego lá, passou, gritou, curou. Tinha um cegueiro, passou, gritou, curou. Não, mas Jesus estava no mundo para ensinar a humanidade. Jesus disse: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Jesus disse isso, então ele veio ao mundo para ensinar a humanidade. Por isso que diz que ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho. Ele veio para ensinar a gente. Aí a gente fala assim: não, cara, nossa, mexer com adolescente, nossa, não aguento. Os meninos não param um minuto, eu não tenho paciência.
geração. Hoje eu tenho 26 anos. Eu já tive 1 ano, já tive 2, já tive 3. Eu ia para escola bíblica só para perturbar. Eu ia para a RBR só para perturbar, só dava eu, gente. Minha mãe me pegava pela orelha. Sim, tá aqui. Aqui. Não, eu quero correr. Que é justo. Só faltava falar isso. Mas valorize a nova geração, esteja próximo dos adolescentes, esteja próximo dos jovens. Léo, eu tenho mais uma notícia para nós. Nós somos a nova geração. Gente, eu, Guilherme, Léo, Josiel, Diego, nós somos a nova geração. Sabe por quê? Daqui um dia nós vamos ser pastores. O pastor Itamar vai morrer um dia, coitado. Gritou bem lá. Gente, mas a nova geração somos nós. A nova geração somos nós. Então, tudo o que nós aprendemos com o pastor e o Itamar é para a nossa vida inteira. O que ele ensina a gente é porque justamente nós somos a nova geração. Por isso que ele me liga e fala: já compra um corpo, rapaz. Um corpo. Anda direito. Sabe por quê? Porque ele está ensinando a gente. Ele ensina a gente porque nós somos a nova geração. Os futuros líderes de igrejas seremos nós. Na faculdade, os professores ensinam, eles brigam, eles insistem, quase matam a gente. Mas sabe por quê? Porque nós somos a nova geração. Os professores não são eternos. E o que eles ensinam é que nós temos que ser igual a ele ou melhor. Jefferson Rodrigues Matias, presente, professor. Você vai me dizer aqui quem foi Freud. Professor Freud é o seguinte: lá em Navari, não cola. Então você tem que saber das coisas. O que o pastor, o que o Léo, o que é ensinado aqui é para você, porque você é a nova geração. Eu sempre digo que ninguém é tão burro que não possa ensinar, e ninguém é tão sábio que não possa aprender. A gente morre aprendendo as coisas. Um dia eu vou ter a moral de ensinar alguma coisa pro pastor. Um dia. Eu estou pensando em ensinar os a tocar violão. Sabe, mas a gente se aprende, sabe? O que eu aprendo daí, você me ensina. Por isso, Jesus disse assim: as pessoas só vão saber que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros. Não adianta falar em mim? Não adianta. Adianta eu dar um dizimão? Não adianta nada. Adianta eu ser muito bom, muito bonzinho? Não adianta nada. As pessoas não vão saber que eu sou discípulo de Jesus. Então, para as pessoas saberem que eu sou discípulo de Cristo, eu tenho que amar como Jesus amou. Isso é princípio básico. Isso é valorizar a nova geração. E quando a gente aprende isso, a gente aprende a ser como Jesus era. Sabe o que Jesus fez para mostrar que ele valorizava a nova geração? Ele botou todo mundo nas costas dele. Jesus botou todo mundo nas costas dele, Léo. Se você ler o livro de Salmo, capítulo 9, se não me engano, diz que o menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o governo estava sobre os seus ombros. Isso é o que? Isaías 9? 6. Obrigado. 6, 9, né? Tinha um 9 lá. Se você virar o 6 de cabeça para baixo, também vira um 9. Então, o menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o governo
sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, ele botou tudo nas costas dele. Ele carregou o mundo nas costas dele. Ele me carregou, me carrega nas costas dele. Quando você aprende a valorizar a nova geração, sabe o que acontece com você? Você começa a carregar os outros. Ela não consegue. Não, ela faz muito Guilherme. Percebeu como é que é essa imagem? É mais ou menos isso aí. Carregar as pessoas, botar todo mundo junto. Você não vai dar minha mão, não vai caber. Não, cabe sim, chega pra lá. Bota minhas coisas. Não, tá pesado, não vai dar. Bota lá, eu me lembro que uma vez a gente fez um churrasco na casa do Adão. Aí ficou, a gente chegou mais cedo, né, porque nós aprendemos a cumprir o horário. Então, nós fizemos um churrasco na casa do Adão. Quando nós chegamos lá, estamos lá bem tranquilos e tal. De repente, são uns 2 anos atrás ou 3, não sei. Chegou um Fuscão branco lá na frente. E eu ficamos observando aquilo, né? Aí desceu Vavá, Amanda, Guilherme, Josiel, Edson, Celito, Lenice, João Arthur e Praia. Nós vivemos no Fusca! Você não dava assim, sim ou não, Celito? Figurava, vamos lá, encaixa aí, vamos embora! Não vai. E eles não são pequenos. Deixa passar a massa. Deixa passar a massa. Esquece essa parte, né? Gente, valorizar a nova geração tem a ver com isso. Você botar todo mundo para andar com conselho. Gente, ó, eu estou indo para o alvo. O meu alvo é Cristo. Quer vir comigo? Vambora. Não, gente, vai, rapaz, vambora. Valorizar a nova geração tem a ver com ser parecido com Jesus. E Jesus levou o mundo inteiro nas costas dele. Não é possível que você não aguente.